Boa tarde, meu nome é Patrícia Chibante, fonoaudióloga há 16 anos e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre distúrbio articulatório. O que vem a ser o distúrbio articulatório? Essa palavra muitas vezes causa uma estranheza para pais, para professores, pois desconhecem o que realmente é essa alteração. Essa alteração nada mais é que quando o padrão articulatório das crianças está desviado do que é aceito na sociedade em que ela está inserida. Trocando em palavras mais fáceis, é quando a criança faz alguma modificação na forma que ela fala, de acordo com o que a sociedade estabelece como correto. Patrícia, como assim? É quando a criança, normalmente, os pais costumam dizer: meu filho fala errado, ele esquece de falar alguma letra. Ou a professora costuma comentar com os pais: o seu filho está trocando algumas palavrinhas. Isso acaba gerando o distúrbio articulatório. É uma alteração do fonema, né? Que a criança está desenvolvendo a sua fala e a sua linguagem. A causa do distúrbio articulatório nós podemos dividir em dois aspectos: o aspecto orgânico e o aspecto funcional. Qual que é o aspecto orgânico? É quando essa criança tem alguma alteração, como má oclusão dentária, ela é portadora de surdez, ela tem uma paralisia facial, ou ela é uma respiradora bucal. Por quê? Porque esse tipo de alteração vai gerar uma falta de tonicidade, mobilidade dos grupos musculares, fazendo com que os sons não saiam corretamente. Já a causa funcional refere-se às causas ambientais, como por exemplo o uso da chupeta, o uso da mamadeira ou problemas emocionais que fazem com que a criança infantilize a sua linguagem, fale como bebê, e isso acaba gerando uma alteração de linguagem, de fala, que é o distúrbio articulatório. Como eu posso estar definindo isso para vocês? Para que nós possamos nos comunicar, há a movimentação de algumas estruturas que são envolvidas na nossa fala. No caso, pulmão, laringe, traqueia, a cavidade nasal, a cavidade bucal. E além de fazer outras atividades, como a mastigação, a respiração, a deglutição e a olfação, elas contribuem, elas são partes importantíssimas na utilização da fala, né? Na produção da fala. Então, para que essa produção sonora seja adequada, essas estruturas elas têm que estar com a pressão, com a coordenação adequada dos grupos musculares, pois se ela não tiver essa adequação dos grupos musculares, o som não vai ter condições de sair perfeito, porque há necessidade que eles estejam em perfeitas condições para que haja a produção fonêmica. Além disso, da produção sair corretamente devido aos grupos musculares, né? O que nós precisamos levar em consideração também? Se a criança ou o adulto está com plena atividade do sistema neurológico, né, e do emocional. Então, uma criança que está com dificuldade de socialização, ela pode vir a ter um distúrbio articulatório. E uma criança com alguma alteração neurológica pode também apresentar distúrbio articulatório devido às suas habilidades não estarem 100% de acordo com o que é esperado. Patrícia, como que eu posso saber se meu filho possui ou não distúrbio articulatório? Muito simples. Nós temos que fazer observação de acordo com a faixa etária da criança. Então, para que você tenha a adequação do quadro fonêmico na criança, nós temos que levar em consideração a idade. Nós acreditamos, como os especialistas da área, que a criança começa a adquirir a linguagem a partir dos 18 meses de idade e finaliza
o quadro fonêmico próximo aos 5 anos de idade. Existem alguns sons que são mais fáceis para aquisição, que são compreendidos nos primeiros meses de vida, né? Que é o caso dos sons oclusivos. Já os mais complexos são próximos aos 5 anos. Depois, junto com esse vídeo, no post eu vou colocar a tabelinha dos sons, o que é esperado para cada faixa etária, para o pai ficar mais atento, o professor ficar mais atento a essa ordem, para que vocês possam ajudar as crianças em relação a isso. Então, é importante que a criança com 5 anos ou bem próximo disso já esteja com o quadro fonêmico completo. Caso esse quadro fonêmico não esteja completo, aí sim vocês necessitarão encaminhá-la para um atendimento fonoaudiológico. Como que eu posso detectar os distúrbios articulatórios? Os distúrbios articulatórios, nós podemos classificá-los em 3. Então, nós temos a substituição, é quando a criança substitui um som pelo outro. Exemplo, ela vai falar faca, ela fala vaca, porque ela está trocando um som pelo outro. Nós temos também a omissão, quando a criança tira um fonema de sua fala. Exemplo, a criança vai falar preto, ela fala peto, ela está tirando um som da sua fala. E nós temos as distorções, que nada mais é quando a criança tenta falar o som sai aproximado ao som correto, porém, por alguma dificuldade dos grupos musculares, ela não consegue atingir o que é esperado pela sociedade linguística que ela está inserida. Quando que eu preciso solicitar a ajuda de um profissional? Muito simples. Você, como pai, como professor, é importante que você observe a criança. Se você vê que no contexto que ela está inserida, junto com as demais crianças, a sua filha, o seu filho ou o seu aluno não está da mesma forma que as demais crianças, ainda não pronuncia determinados sons, é a hora de vocês terem cautela e encaminhar para uma profissional da área, para que haja a avaliação dessa criança. Então, é necessário sempre a intervenção de uma fonoaudióloga, ou para apenas fazer a avaliação, ou também encaminhá-lo para um tratamento. Quando a criança fala e ninguém consegue entender o que ela está falando, a criança, ou às vezes por rapidez, ou ela tem muitas alterações, essa fala acaba sendo ininteligível. É o momento de você levar essa criança para um atendimento fonoaudiológico. E quando ela tem algumas alterações que você consegue entender, porém as demais pessoas costumam falar: seu filho fala errado, qual a idade que ele tem? Né? Então é muito importante vocês estarem atentos a esses sinais. Enfim, agora o que é importante vocês saberem? O que fazer, como eu posso ajudar essa criança com distúrbio articulatório? Simples, estimular a fala sempre que possível. Então, fazer com que a criança cante, com que ela dialogue, com que ela se expresse da melhor maneira possível. As crianças têm o hábito de falar como bebê e muitos pais acham bonitinho isso. Então, a partir do momento que você acha bonito essa postura do seu filho, dando risada, né, ou achando bonitinho, você está prejudicando o desenvolvimento da criança, do seu filho, do seu aluno. Então, sempre corrigir a criança de uma maneira tranquila, mas levando em consideração que isso não é normal, tá bom? Outra coisa, não imitar a criança falando errado. Quando o seu filho ou um coleguinha ou seu aluno fala errado, fazer a correção dessa palavra errada, mas sem repetir essa palavra. Exemplo, a criança fala: eu quero tomar tudo, que é o suco. Você não vai fala de novo, suco. Não é assim que você vai ajudá-lo. Você vai apenas perguntar: é suco que você quer?
Então, a partir daí que ela estará ouvindo a forma correta de se pronunciar, ela vai ter como modelo essa maneira correta de ser dita a palavra em questão. Bem, eu espero ter ajudado a todos. Quem, porventura, tem alguma dúvida em relação ao que foi falado aqui hoje, faça comentários no post ou entre em contato pelo e-mail da clínica, que nós teremos o maior prazer em ajudá-los. clinicashibante@gmail.com. Um abraço, Patrícia.